A turma da Unidade Curricular de Gramática da Comunicação 6, Economia e Política, do terceiro ano do curso de Ciências da Comunicação da Universidade Fernando Pessoa, recebeu 2 convidados, cada um numa aula, para ficarmos a conhecer melhor, dentro da área política, a distinção entre marketing político e jornalismo político. Ouvimos atentamente uma pequena apresentação da vida e trabalho de Carlos Furtado, responsável da Agência de Comunicação Porto de Ideias. Com este convidado, ficamos a conhecer melhor o dia-a-dia de um assessor político que se responsabiliza por uma campanha de um determinado partido e candidato. No final da aula, entrevistámos Carlos Furtado, que, entre muitos outros ensinamentos, nos explicou qual o primeiro passo que ele considera fundamental na preparação de um candidato político. Se eu tivesse tempo para trabalhar com um candidato autárquico, a primeira fase de preparação era ginásio, porque é muito desgastante uma campanha autárquica, obriga a horas e horas de trabalho, muitas caminhadas e a exigência física é muito grande. Pode parecer um bocadinho espatafúrdio esta ideia, mas se o candidato estiver preparado fisicamente, aguenta muito melhor. E estando fisicamente bem, aguenta melhor as almoçaradas, os jantares, a noite, o dia seguinte e vai cometer menos erros ao longo da campanha. Um candidato que esteja mal preparado fisicamente vai começar a cometer erros, é normal, é connosco, passa o mesmo e, portanto, primeiro passo da campanha, ginásio. Ficamos também a conhecer, com Carlos Furtado, alguns aspectos do relacionamento desejável entre um assessor político, munido de uma estratégia de marketing político, e um candidato, no que diz respeito a, por exemplo, egos envolvidos e análise de debates no qual esse candidato participa. Nós temos que ser muito sinceros com os nossos candidatos. Também não lhes podemos atirar o ego para o chão e, portanto, se correu mal também não podemos dizer que foi demasiado errado. Temos que encontrar e fazer uma análise sincera com o candidato, ver aquilo que correu bem e aquilo que correu mal. Ou não há nenhum debate em que corra tudo bem e espera-se que não haja nenhum debate em que corra tudo mal. E, portanto, há que fazer uma análise fria de cada passo, de cada momento, da linguagem corporal, da informação que foi passada, daquilo que ele se esqueceu de passar e que havia sido treinado, porque isso acontece. Nos últimos debates que temos visto, pode-se fazer essa análise e estamos a falar de candidatos a primeiro-ministro, nomeadamente o caso do Luís Montenegro e do Pedro Nuno Santos, candidatos muito calhados para debate parlamentar e que incorrem em erros que não seriam de esperar. E, portanto, há que fazer essa análise posterior com calma, com seriedade. Não vale a pena também pancadinhas no ombro e dizer que correu tudo bem, quando não correu. Há que ser sério e honesto com o nosso candidato, porque uma das coisas que eu falei aqui é a confiança. A confiança que nós temos que ter, ele tem que ter em nós, obriga-nos a que lhe digamos a verdade. E se a verdade for dura, tem que ser dura. Se a verdade for boa, também tem que ser boa. Depois, numa sessão de perguntas e respostas em interação com os alunos, Estela Machado, diretora de Informação e Programação do Porto Canal, demonstrou, com exemplos práticos, as diferenças das esferas local, regional, nacional e internacional no tratamento jornalístico da política. E quisemos saber mais sobre a relação dos jornalistas com as suas fontes. As fontes de informação, o jornalista não as revela, mas obviamente nós temos sempre fontes que, quando as utilizamos, têm de ser válidas e, anteriormente, credíveis para nós. Obviamente que elas estão dentro dos partidos políticos, na área da política, estão também muitas vezes nos assessores, estão muitas vezes em figuras que acompanham a política em paralelo, mas que têm informações privilegiadas, mas é de facto um dos aspectos que mais se nota que o jornalismo ainda mexe é nas fontes de informação, sendo que elas são muitas vezes vulgarizadas, esta é a minha convicção, porque nós, como temos de fazer produção noticiosa em volume acelerado, muitas vezes usamos qualquer ou pequenina informação para fazer uma notícia, de uma coisa que quase nem dava notícia ou nem seria notícia. E às vezes as fontes de informação também são mal utilizadas e podemos correr o risco, se elas não forem credíveis, atestadas por nós próprios, anteriormente, a posteriori, sair-nos o tiro pela culatra, ou seja, as fontes passaram-nos informação que lhes interessa, mas com objetivos que podem não ser os mais, muitas vezes para perceber o que é que o público quer, vamos lançar uma medida e usa-se a comunicação social para lançar uma medida só para que se discuta e se perceba se ela é ou não é válida. Numa altura em que vivemos tempos de alerta com a disseminação da desinformação, Estela Machado coloca o jornalismo como ferramenta útil para validar informação credível, diferenciando-a da restante.
O jornalismo tem essa função, sobretudo os meios tradicionais, de credibilizarem um pouco o discurso político, porque a confiança dos políticos tem sido e muito abalada. Se nós tivermos políticos que usam, ou outros agentes ligados à política que usam mal as redes sociais e os meios digitais, eu acho que a avaliação e a validação tem de ser feita pelos meios tradicionais.